Hoje nós vamos conversar sobre como que a arte e a faculdade não é uma escolha, é algo que vem dentro da gente. E eu falo de boa que eu ficaria muito feliz estudando qualquer outra coisa, como fotografia, pedagogia, psicologia. Eu até pensei de fazer isso de faculdade, mas a partir do momento que eu não dançar, eu não fazer peça de teatro, que é o meu momento atual, eu meio que entro em surto, parece que eu tô sendo fútil pra humanidade, parece que eu tô sendo fútil pra mim mesma, parece que eu não tô, assim, vivendo certo, comparado ao que eu já fiz na minha vida, ao que eu já pude fazer, ao que eu já consegui fazer. Eu já consegui tá muito grande, eu já consegui fazer peças, eu já consegui entrar num lugar e reconhecer várias pessoas, porque aquela pessoa era da dança, aquela pessoa do teatro. Mano, é uma delícia viver assim, é uma delícia. E existem pessoas que realmente são capacitadas, são gabaritadas e conseguem fazer isso, sabe? Conseguem ganhar dinheiro, conseguem ser felizes dessa forma. Então, porque eu que sinto isso muito no meu coração, eu sinto alegria genuína de estar num lugar assim. Não é uma coisa básica, não é uma coisa como se qualquer faculdade de medicina, qualquer faculdade de direito fosse fazer eu me sentir, sabe? É quando eu ganho faz de conta, uma discussão, que eu nunca entro em discussão, porque eu não sei não sei discutir, mas não é uma sensação boa quando você ganha uma discussão. Aquela sensação boa quando você, sabe, não é esse tipo de sensação. É a sensação de quando você tá com muita sede e você bebe um copo de água, sabe? É aquela sensação de que você tá ali no momento certo, você tá fazendo o que você quer, você vai conseguir coisas ainda maiores, é uma felicidade plena. E a partir do momento que eu vi que tem pessoas que ganham dinheiro com isso, tem pessoas que realmente conseguem viver em grandes coisas, como o Globo, como o SBT, a partir do momento que eu vi que isso era possível, eu pensei, cara, eu quero estudar pra me tornar isso. E eu penso que se eu cortar o meu sonho, igual outras pessoas estão falando, ou tratam com desdém, né, a arte, isso prova que eu preciso sim estar nesse ramo, porque não só pensando agora que é um sonho pra mim, mas eu preciso fazer com que isso se desmistifique, sabe? Eu preciso fazer com que as pessoas burras, que quando eu falo que eu quero fazer teatro, quando eu falo que eu quero fazer, sei lá, pedagogia, a minha amiga tá fazendo pedagogia, e saber que tem pessoas que olharam pra ela da própria família e olharam assim de cima a baixo. E essa é a coisa mais linda, a profissão mais linda que você pode ser é professor. E existem pessoas, sabe, enquanto a gente ainda vive num mundo desse, eu sei que vale a pena eu escolher uma faculdade que ela não é tão favorecida, ela não é tão privilegiada quanto as outras. Ela não tem uma fama tão boa. E eu pensando nisso, eu penso que eu realmente não posso desistir. Então, um tempo atrás, eu tava pensando muito sobre, mano, eu acho que é melhor mesmo fazer psicologia, né? Porque também não é tão bem visto assim, só que é melhor do que artes cênicas, que todo mundo ri da minha cara. Então, eu fiquei pensando, cara, eu acho que é melhor mesmo, sabe? Eu faço outra, que eu também gosto muito. Psicologia eu amo, sabe? Pedagogia eu amo, eu gostaria sim de ser professora, mas o meu sonho maior é estar na frente de uma câmera, é atuar, é eu pegar um papel, decorar aquele papel e eu ficar nervosa pra minha apresentação, é eu vestir milhões de figurinos, é eu olhar pro público assim e ver um monte de fumaça colorida, um monte de holofotes. Eu senti que... E depois tem que ir lá tirar foto com o público, sabe? Tirar foto com os fãs. Ai, que coisa maravilhosa saber que a pessoa teve uma catarse, sabe? Eu quero promover catarse nas pessoas. Tem uma amiga minha que ela foi assistir a um musical e aí ela falou que, assim, entrou em total catarse depois disso. E eu falei, cara, eu quero ser a atriz que tá lá em cima, que faz as pessoas ter essa catarse, sabe? Eu admiro todas as profissões, só que essa profissão onde tira a gente do automático, do piloto automático, a profissão que ensina algo pra nossa vida, é o principal, é a coisa que eu admiro mais, que eu quero mais passar pras pessoas. Então, a partir do momento que eu me senti triste de novo, senti que eu não tô na profissão certa, eu vou lembrar desse vídeo que eu fiz, sabe? Eu aqui com 17 anos, prestes a fazer vestibular, a prestar vestibular. Eu nem sei do meu futuro, eu não sei exatamente o que eu vou fazer, mas eu sei o que eu quero, onde eu quero chegar, sabe? E de qualquer jeito, eu tenho 17 anos, então eu vou tentar, e eu sei que se isso for real, sabe? Se eu realmente tiver uma intenção real e vibrar toda a minha sintonia pra isso, realmente estudar, e eu gosto bastante de estudar isso, eu vou conseguir o que eu quero, sabe? Então,
é muito maluco. Eu até pensei de fazer outra coisa, mas eu me senti profundamente triste e meio que sem sentido na vida quando agora eu fiquei com um problema no joelho e na coluna e eu não consegui mais dançar. E é uma coisa onde não é só um hobby. Eu gostaria, imagina ganhar dinheiro com o que você mais ama fazer. E cara, dançar, você solta o seu corpo, é uma coisa muito mais terapêutica, é uma coisa que tá dentro de mim, assim, que eu preciso gritar. Eu sou uma pessoa que eu não falo, não fico, tipo, xingando as pessoas, falando um monte de palavrão e discutindo. Então eu não tenho onde muito eu gastar essa minha raiva, sabe? Essa raiva que, querendo ou não, ela se manifesta aqui fenomenicamente. E querendo ou não, essa não é a nossa essência divina, só que mesmo assim, às vezes se manifesta mediante algumas coisas do cotidiano, algumas pessoas, alguns casos que acontecem na nossa vida. E isso meio que se manifesta pela raiva. E quando eu não consigo tirar essa raiva falando ali com palavras na hora, eu preciso tirar isso de alguma forma, eu preciso transformar a raiva em uma coisa boa. E essa coisa boa é aquela hora que eu choro no teatro, que eu saio correndo, que eu grito em uma cena e que eu tenho ali essa liberdade artística de fazer o que eu quero, algo ético, obviamente. E em cima do palco, eu posso fazer qualquer coisa. É uma liberdade, sabe? Eu tô em busca dessa liberdade, porque foi isso que eu senti, sabe? Em um musical infantil, quando eu fazia, quando eu fiz Pluft, por exemplo, eu tava lá me fingindo, eu era uma criança, né? Eu era criança que tinha sido sequestrada e que via fantasma. Cara, como era legal olhar pra trás, ver um, entre aspas, fantasma e gritar, e todo mundo, uau! E aí eu desmaiava, entre aspas, né? No palco, e depois eu acordava e ficava com medo da Pérola Negra, que era vilã, e eu sentia aquele arrepio, e vinha fumaça na hora, vinha um holofote azul, e aí eu olhava, eu pensava, o que as pessoas, o público tá pensando em mim agora? O que as pessoas estão pensando sobre essa cena? O que as pessoas interpretaram, sabe? Depois eu fui lá tirar foto, várias crianças olhando assim pra mim como se eu fosse um bicho diferente. Isso é muito legal, isso é muito legal. As pessoas aqui, elas não são seres humanos, sabe? Elas conseguem ser qualquer coisa. E eu imagino várias cenas, vários filmes onde eu posso ser animais, eu posso ser árvores, eu posso ser tudo que eu quero. Eu posso interpretar a vida de uma forma diferente. Eu posso ser uma filha de um divórcio e eu posso ficar brava com isso. E aí a pessoa que tá assistindo, que passa por essa situação, ela vai entender como que eu lidei com isso, sabe? Como que aquela personagem lidou com isso, como que ela pode passar a lidar, como que é a forma errada dela agir. Então é uma função social. Eu penso muito sobre a função social da arte, sobre essa mudança de caráter, sobre tudo que eu quero causar nas pessoas. E é muito isso, é muito a causa, é muito o que eu quero pra mim, mas é o que eu quero pros outros. E só de pensar de eu fazer outra coisa que eu também seria muito feliz, como psicologia, por exemplo, eu fico pensando que eu não consigo, sabe? Eu tô passando por um momento onde eu fico, às vezes, muito triste mesmo. Que, poxa vida, eu queria estar fazendo peças musicais, eu queria, sabe, tá mais, assim, na aula de teatro, tá ensaiando pra alguma coisa, tá fazendo um filme. Mas esse ano pré-vestibular é muito difícil, então, quando eu olho que eu já fiz isso daqui, sabe? Esse Pluft, olha aqui que legal, eu fiz isso daqui, eu participei disso, isso aqui tá materializado, sabe? A minha carinha aqui, ó, eu fiz isso daqui, sabe? Crianças viram isso, pessoas viram isso. Isso dá uma alegria tão grande. E eu tenho certeza que eu fiz amizades nesse projeto aqui. E eu fiz amizades até com fãs. Então, fãs do musical. E imagina se um dia eu puder ter fãs que me acompanhem, fãs que gostam de mim, não apenas da minha peça. Pessoas que, igual eu olho, assim, pra grandes pessoas. Então, eu fico pensando, caraca, mano, será que pessoas também podem se inspirar pelas minhas partes boas? Que legal, sabe? Como isso é lindo. E saber que eu posso estudar e até ficar triste com isso, deve ser muito legal ficar triste com isso, sabe? Estudar muito e me sentir cansada de estudar isso e gastar dinheiro com isso. Deve ser muito bom. Deve ser muito bom você ser famoso por teatro, por filmes. Estudar audiovisual é um sonho. E é algo tão pouco palpável para muitas pessoas e é muito lindo. Recentemente eu fiz um Reels e era... O artista, ele é a criança que não desistiu. E só de saber que eu tô levando adiante o meu sonho e levando adiante o sonho de várias crianças, vários outros profissionais que desistiram do seu sonho pra ter outra profissão que ia ganhar dinheiro, eu fico muito feliz, sabe? Muito, muito realizada. Então,
Eu acho que é isso. O artista é aquela pessoa que tentou fazer outra coisa, mas não conseguiu. Então, se você tem isso, sabe, tenta fazer outra coisa. Se você não conseguir, se você ficar triste, se você pensar que, pô, o que tá acontecendo? É porque você é artista, mano. Você tem que trabalhar em função do mundo. É isso. Falei, pacas.